Agora vamos abrir a colmeia e vamos iniciar o processo de divisão. Aqui, gente, essa espumazinha aqui, eu vou utilizar ela para fechar a boca do alvado, já que a gente vai levar o enxame para perto e a gente vai estar levando agora. É interessante a gente estar utilizando esse tipo de espuma. Se fosse demorar um pouco mais, eu poderia estar utilizando a tela de escape invertido. Mas hoje está um dia frio, inclusive acabou de dar uma chuva, e aí eu vou estar utilizando essa espumazinha aqui. Só para fechar a boca do alvado, já que o enxame mãe vai sair desse local, ou seja, a gente vai trabalhar principalmente com abelhas campeiras, em versão de caixas, então a espumazinha é necessária nesse primeiro momento. E aí, gente, aqui, bem interessante a gente estar frisando isso, é que a gente vai dar prioridade por pegar pelo menos um quadro com crias, no caso com crias fechadas, um quadro com ovo, bastante ovo, e um quadro com alimento, já que a gente só vai pegar 3 quadros. E aí, na ocasião, a gente vai devolver o enxame onde a gente pegou esses quadros, cera alveolada. Aqui, gente, eu vou começar invertendo as caixas. Aqui, gente, vamos iniciar fazendo a inversão de caixas, já que eu vou utilizar núcleo e esse enxame vai para longe. Então, ele vai ficar aqui. E o núcleo vai ficar aqui. Aqui, gente, eu vou trancar logo a boca do alvado. Colocar aqui essas lâminas de cera fora, né, gente? Aqui, gente, começou a chover um pouco, mas eu estou em uma área coberta, então não tem problema. Aqui também eu vou trabalhar com inversão de caixas. Eu não vou mexer muito no enxame, não vou nem trazer abelhas aderentes, porque como eu já inverti as caixas, só, né, gente, o primeiro quadro, basicamente alimento, só para garantir que a rainha não vai vir. Esse
quadro aqui tem bastante ovo. E a gente tem que ter bastante cuidado para a rainha não vir vindo. E aqui o quadro que estava faltando, né? Ó. Na realidade esse quadro, gente, ele está bem misto. E aqui essa cera, ó, a gente coloca de volta. O enxame ele começou um pouco agressivo, porque aqui é da meio-dia para tarde. E a gente vai estar invertendo caixas. Então assim, o enxame ele ficou, né? Começou um pouco agressivo, mas já está controlado. Agora aqui, gente, eu já posso fechar os enxames. Aqui, ó, tem poucas abelhas. Só que quando esse enxame sair daqui, vai vir muitas abelhas para cá. Então, gente, aqui eu posso fechar o enxame mãe também. E essa primeira parte da divisão, ela foi concluída. Foi concluída com sucesso. Enxames assim, gente, que voa muitas abelhas para todo lado. Quando eu fizer a revisão nessa caixa aqui, se não tiver puxada a realeira e tiver ovo, é porque a rainha ficou aqui. Então a gente tem que ir para a caixa mãe, porque foi a mãe que ficou sem a rainha e puxou, no caso, as realeiras. Então, ó, essa é a primeira etapa. Aqui, gente, só para a gente se situar um pouco, eu estou fazendo essa divisão aqui pela tarde. Eu vou fazer inversão de caixas logo. Como é pela tarde, vai muitas abelhas campeiras, e como eu estou levando para longe, não volta muitas abelhas para esse local aqui. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic, we're not all... Bom, gente, estamos aqui de volta na colmeia. Agora a gente vai abrir ela. Hoje está com aproximadamente 5 dias que a gente iniciou o processo de divisão. E espera-se que tenha muitas realeiras aqui, para a gente ter a opção de aproveitar ou eliminar realeiras, deixando apenas duas, as melhores e as maiores. Só que eu tinha conversado com vocês na primeira parte, principalmente sobre a questão da importância de você ter conhecimento e observar isso, de trabalhar com abelhas aderentes ou inverter caixas. O que é que significa cada uma dessas coisas, bem como levar o enxame para longe, deixar perto, fazer pela manhã ou fazer à tarde. Porque a combinação disso tudo dá 8 situações diferentes que pode interferir ou não em uma boa divisão, em uma boa formação de abelhas rainhas. E é sobre esse assunto que a gente vai estar aqui conversando agora. No caso aqui a gente inverteu caixas, o enxame mãe foi para longe, então espera-se que esse enxame aqui ele esteja forte, bem como o enxame mãe. Mas a gente vai abrir, vai revisar, vai ver se puxaram realeiras e a gente tem essa opção. Mas antes,
vamos entender melhor o que é trabalhar com abelhas aderentes, o que é trabalhar com inversão de caixas. Porque, gente, antes de dividir uma colmeia, a primeira coisa que tem que ser compreendida é trabalhar com abelhas aderentes ou inversão de caixas. Entender isso é muito importante. E aqui vamos começar pelas abelhas aderentes. Abelhas aderentes, para quem não sabe, são abelhas com menos de 22 dias de vida. São essas abelhas que vão puxar as realeiras, produzir geleia real, alimentar e cuidar das larvas. Nessas condições, temos abelhas de várias idades realizando diferentes funções. As faxineiras, que são abelhas de 1 a 5 dias de vida. Elas basicamente realizam a limpeza dos alvéolos e de abelhas recém-nascidas dentro da colmeia. Nutrizes, que são abelhas de 6 a 10 dias de vida. Cuidam da alimentação das larvas em desenvolvimento. Nesse estágio, elas apresentam grande desenvolvimento das glândulas hipofaringianas e mandibulares, produtoras de geleia real. Esse é o grupo mais importante quando a gente trabalha com abelhas aderentes, porque são elas que vão produzir geleia real. Já as engenheiras, que são abelhas com 11 a 7 dias de vida. Essas, no caso, elas produzem cera para a construção de favos quando há necessidade, pois nessa idade as engenheiras apresentam grande desenvolvimento das glândulas seríferas. Além disso, recebem e desidratam o néctar trazido pelas campeiras, elaborando o mel, e estocam o pólen nos favos. Só que a gente ainda tem o outro grupo de abelhas que vão aí de 18 a 21 dias de vida, que são as abelhas consideradas guardas. No caso, essas realizam a defesa da colmeia. Nessa fase, as guardas apresentam os órgãos de defesa bem desenvolvidos, com grande acúmulo de veneno. Podem também participar do controle de temperatura da colmeia. E aqui, né, são essas abelhas que vão puxar as realeiras, produzir geleia real, alimentar e cuidar das larvas. Na divisão de colmeia com abelhas aderentes, são as nutrizes de 6 a 10 dias de vida, as mais importantes. Nesse estágio, elas apresentam grande desenvolvimento das glândulas hipofaringianas e mandibulares, que são as glândulas responsáveis por produzir geleia real. Então, isso, gente, são abelhas aderentes, são abelhas que não voam, são abelhas com menos de 21 dias de vida. E sempre que você não investe caixas, você apenas trabalha com aquelas abelhas que vão nos quadros, você está trabalhando basicamente com esse tipo de abelhas. E aí você tem que ter muito cuidado nesse tipo de divisão quando você toma a decisão de seguir por esse caminho. Porque se você não tiver cuidado, o enxame filho, ele pode ficar muito pequeno, muito fraco, e não puxar realeiras grandes, boas, bem desenvolvidas. Mas não é esse o caso dessa divisão, né? Porque aqui no caso a gente inverteu caixas. E aí, gente, aqui ainda no caso, a gente tem a possibilidade de trabalhar com a inversão de caixas, que particularmente é a forma que eu mais gosto de fazer, a não ser que eu não queira enfraquecer tanto o enxame mãe. Aí eu vou e faço trabalhando apenas com abelhas aderentes. Principalmente, por exemplo, quando você está formando novos enxames e você já tem a princesa, a rainha fecundada, ou até mesmo uma realeira. É bem melhor você trabalhar apenas com abelhas aderentes para você ou conseguir fazer vários enxames a partir de um enxame ou não enfraquecer tanto o enxame mãe. Mas vamos aqui entender melhor o que é trabalhar com inversão de caixas, no que isso implica, o que isso significa. Já com a inversão de caixas, nesse caso, o principal grupo de abelhas que fica são operárias, abelhas de 22 dias de vida ou mais. E aqui uma informação muito importante. Uma abelha operária, em período de grandes floradas, vive aproximadamente 35 dias. No entanto, sua vida média fica entre 40 e 60 dias e varia em função da quantidade e distância do alimento a ser colhido, como também as condições climáticas e época do ano. Ou seja, operárias são abelhas com 22 dias de vida até a morte. Basicamente, elas realizam coleta de néctar, pólen, resina e água, quando são denominadas também de campeiras. Na divisão de colmeia com abelhas aderentes, são essas abelhas operárias, principalmente, que vão puxar as realeiras, produzir geleia real, alimentar e cuidar das larvas. Nesse caso, as abelhas campeiras vão regredir funções, que foram as principais que a gente viu antes: faxineira, nutrizes, engenheiras, guardas, porque no caso as campeiras, as operárias, elas têm essa capacidade
diferente de uma abelha de um dia de vida, que jamais vai se tornar uma campeira, a não ser que o tempo passe, ela passe por todas essas funções, só então aí sim ela passa a fazer as tarefas de uma abelha campeira. Mas até lá ela tem que amadurecer, ela tem que passar por todas essas funções, mas na hora de regredir está muito fácil. Nesse caso, as abelhas campeiras vão regredir funções para lidar com isso, fazendo a limpeza da colmeia, nutrindo as crias, puxando cera e defendendo a colmeia. Só, gente, que aí no caso, né, uma abelha de um dia de vida não tem como ela avançar essas funções, ser promovida a fazer outras coisas, diferentemente das campeiras. E é por isso que trabalhar com campeiras é algo bem interessante na hora de dividir uma colmeia, porque você acaba muitas vezes acertando mais do que se você não tiver tanta experiência e querer tentar fazer aí no caso uma divisão com abelhas aderentes. Mas de todo modo é um tipo de divisão válido quando você não trabalha e você opta por trabalhar com abelhas aderentes. Como eu havia falado, é bem mais interessante quando você quer já fazer a introdução de uma rainha, de uma princesa ou até mesmo de uma realeira, porque como você já está bem avançado no processo de formação dessas fases, fica bem mais fácil para as abelhas tomarem apenas de conta de uma rainha, de uma realeira, e com isso logo as funções normais retornam e elas conseguem seguir rápido. Mas o que eu tinha para falar sobre inverter caixas e trabalhar com abelhas aderentes era isso. E aí, gente, quando a gente vinha aqui nessa caixa aqui para fazer outras etapas, que a gente não vai ter que vir aqui outras vezes, a gente discute um pouco mais essa questão de levar para perto, levar para longe, fazer pela manhã, fazer pela tarde, combinado com inverter ou trabalhar com abelhas aderentes. Porque se a gente juntar tudo, dá 8 situações diferentes e às vezes as pessoas se perdem quando não entendem isso e acham que seguir o passo a passo que você recomendou não funciona. Porque muitas vezes esses pequenos detalhes em uma divisão importam. Demorou até eu perceber isso, mas depois que eu percebi isso, as coisas começaram a dar mais certo e eu sempre passei a obter enxames cada vez maiores, cada vez melhores. Mas isso vai ficar para a próxima vez que a gente tiver que vir aqui. Agora a gente vai abrir a colmeia, vai verificar se elas puxaram realeira e escolher as melhores ou, se for o caso, deixar para a gente vir aqui fazer aproveitamento e formar novos enxames, trocar enxames que estão com rainhas que não responderam ao manejo antes da safra. Vou colocar aqui a luva, né? Não levar ferroada de graça. Colmeias que estão em processo de divisão tende a ser um pouco mais agressiva que o normal, então a gente vai estar aqui abrindo ela e é bom estar de luva. Então, gente, essa aqui foi a divisão que a gente fez com 3 partes. Essa lâmina de cera eu coloquei aqui só para proteger, né? Pra proteger. E agora vamos puxar quadros aqui, a gente vê se elas puxaram realeiras. Olha só, gente, muito pólen, o quadro que a gente tinha dado de propósito. Aqui tem uma realeira com lava dentro. Aqui outra realeira linda, também com lava dentro. Deixa eu dar uma virada aqui para ver se de fato tem lava. Mas tem lava sim. Então aqui tem 2 realeiras nesse quadro
que a gente já pode estar aproveitando. Ou melhor, né? Aproveitando pelo menos uma. Aqui, outro quadro que tinha ovo e que também tem uma realeira. A gente está com a lava dentro. Então aqui, por enquanto, a gente viu 3 realeiras. E aqui, né, ó, um quadro com alimento. Divisãozinha com 3 quadros. Tá indo top. E aqui dá para aproveitar uma realeira no caso, né, que tem 3. Então aqui a gente já pode fechar o enxame. Tá tudo bem, tá tudo certo. Então pronto, né, gente? Hoje estava com 5 dias, já tinha 3 realeiras puxadas, todas abertas. Eu poderia ter eliminado pelo menos uma, mas eu vou deixar aqui, porque daqui a 9, 10 dias eu vou ver se eu consigo aproveitar alguma coisa. A gente vai ver a possibilidade da gente estar aproveitando para aproveitar realeiras, já que no dia com 5, 6 dias, que se eu não me engano foi com 6 dias que a gente abriu esse enxame, a gente não selecionou, deixou para fazer isso, né? Porque tinha algumas realeiras aqui e eu tô querendo trocar algumas abelhas rainhas. E a gente aproveita para fazer essa substituição e também para mostrar para vocês como é que isso pode ser feito. Que no caso pode ser de 2 formas. Aqui a gente pode estar pegando essas realeiras. Hoje está com 11 dias, já estão bem rígidas, boas de trabalhar com elas. E dá para aproveitar. E aí eu posso fazer esse aproveitamento de 2 formas. A primeira forma que eu posso estar aproveitando elas é um aproveitamento direto. Já cortar elas, porque elas estão bem rígidas. Para fazer o aproveitamento. Já introduzir na colmeia que eu quero, substituir a rainha, ou até mesmo já produzir um novo enxame a partir dessa realeira. Ou eu posso só proteger essas realeiras para a rainha nascer engaiolada e fazer esse aproveitamento dessa forma.
E olha só, né? Aqui eu tenho duas realeiras, né? Tem uma desse lado. Tenho outra desse lado aqui. Se eu não me engano, aqui é para ter mais. Vamos continuar olhando. E tá aqui, né? Uma bem aqui no canto. Aqui creio eu que não seja zangão. Zangão. No caso tem essas três, né? E aqui, gente, eu vou tentar aproveitar duas. Tá? Olha só. No caso eu vou deixar essa, ó. Na verdade vai ficar as três por enquanto. Mas essa realeira e essa aqui a gente vai engaiolar elas. Vamos começar pela que provavelmente vai ser mais difícil. A mais difícil de engaiolar com certeza é essa. Tem que dar para não machucar que tá desse lado, né? Aqui, assim. E aqui vamos ver a melhor estratégia para estar engaiolando. Aqui, gente, eu posso utilizar tanto esse daqui, só que raramente é possível. Ele é melhor quando é assim na ponta ou quando você faz uma produção de rainha pelo método espanhol. Fica mais fácil de você colocar. Mas o mais provável é que vai dar certo com isso aqui. Então vamos caçar aqui a melhor posição. Olha só. Aqui a gente tem que ter cuidado porque não pode ficar brecha, né? E também tem que ficar espaço para ela nascer. Então desse jeito aqui acredito que vai funcionar bem. Vou até fechar um pouco mais para não ter problema aqui com as crias. Bom que ficou uma abelha presa com ela. E agora, gente, a gente tem que travar, né? Tem que travar para não ter perigo de cair. Eu vou utilizar esses preguinhos, ó, mas você pode utilizar qualquer objeto que sirva para fixar a gaiola. Vou colocar outra aqui para ficar bem preso. Não tem perigo de cair. Eu vou colocar mais uma aqui. As desse lado aqui não ficaram bem fixadas, ó, mas já tá bem, ó, durinho, né? Aí eu só tenho que ter cuidado na hora que descer o quadro. Tá pelo menos aqui, ó, pra... Por isso que tem gente que não trabalha de luva, gente, por causa disso aqui, ó. Esse serviçozinho um pouco mais delicado, tá BO, né? Então, aqui já tá bastante seguro. Não tem mais perigo de cair, eu já posso virar e fazer a proteção da próxima. Ter cuidado só com
aí, gente, será que dá pra gente usar isso aqui? Essa aqui até tá parecido que sim, né? Mas não tem muita posição, né? Eu teria que empurrar bastante aqui, ó. Por baixo, com maior cuidado. Vamos ver se dá. Em alguns casos dá. Não dá não. Vamos deixar quieto. Mas até que tem uma posiçãozinha aqui, um pouco que daria para eu utilizar isso aqui. Mas vai me dar mais trabalho. Vamos utilizar mais outra gaiolinha dessa aqui. Essa aqui, ó, tá boa porque não vai cobrir muitas crias, ó. Eu posso até direcionar ela pra cá. Isso aí, já ficou a abelha dentro. Aqui ela vai nascer com mais daqui a um dia, né? E aí a gente vai vir para fazer a introdução nas outras colmeias. Só prender e tá tudo certo. Agora sim, né? Aí aqui, gente, ó, é a desvantagem de você trabalhar com luva. Esse enxame aqui, ó, como ele tá um pouco mais agressivo, eu vou ter que ter mais cuidado, né? Para não levar a ferroada de graça. Não vou tirar a luva, porque isso aqui é muito bom de fazer sem a luva. Mas se eu tirar aqui a luva, é certeza de eu tomar um monte de ferroada sem necessidade. Então, vou trabalhar com a luva mesmo, apesar de ser um pouco mais difícil, para não levar ferroada de graça. Cuidado, né, nessa hora. Mais um aqui para prender mais isso aqui. Já tá bastante fixo. Tá só um nessa ponta aqui, tá bom. O chamezinho, gente, quando a gente tá dividindo, se ele já tiver apresentar alguma agressividade, fica mais agressivo ainda, que é o caso desse aqui. É um enxamezinho um pouco agressivo, aí ele vai tender a ficar mais agressivo ainda. Como a gente conversa, faz movimento, tá batendo aqui, então pronto, né? Engaiolamos duas realeiras. Olha só, gaiola desse lado. Vou pegar aqui nossos pregos, né? Porque eles vão servir para outro. Então aqui ficou, né? Gaiola desse lado aqui, ó. Quando ela nasceu engaiolada. Gaiola desse lado.
e uma sem ser engaiolada. Então a gente pode já fechar a colmeia. A gente tem que fechar com cuidado para não ter perigo, para a gente imprensar a gaiola e tirar ela do canto, porque senão ela nasce solta, aí é problema, né? Tem que ter maior cuidado nessas engaioladas. Então pronto, né? Aqui eu vou aproveitar duas. Poderia ter aproveitado bem mais, poderia, acontece. Mas muitas vezes se te puxarem muito também não tem espaço não para aproveitar muitas. Mas aqui já tá bom, né? Aproveitei duas. Já posso formar aqui, ó, só com essa divisão, 4 enxames com rainha nova. A desse, a do outro que já saiu e as mais duas, né? Se nascerem bem. Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Estou aqui de volta no enxame que eu tinha dividido a partir de 3 quadros. E na ocasião, com aproximadamente 11 dias, prestes a princesa nascer, a gente engaiolou duas no caso. E hoje a gente vai estar aqui verificando se está de fato ainda engaiolada. Esse tipo de engaiolamento não é muito seguro, porque pode ser que elas tenham ruído a cera. Mas, caso tenha sido possível ter alguma aqui engaiolada, a gente vai estar retirando e recuperando alguma colmeia que está com rainha fraca, que não respondeu ao manejo e as floradas até o momento e não desenvolveu. E aí a gente vai estar fazendo esse aproveitamento. Enxamezinho fica bem irritado, bem agressivo, bem mais que o normal, quando está nesse processo. Então aqui vai vir muita abelha na câmera, normal. Aqui espera-se que já tenha princesas aqui dentro. Em divisões, gente, eu confesso para você que se você puder aproveitar apenas a realeira, é bem melhor do que você trabalhar com engaiolamento. Primeiro que você não sabe se vai ser possível fazer o engaiolamento. Segundo que elas podem roer a cera e se soltar. E aqui começou um serenozinho, tenho que ser breve. E eu particularmente gosto mais de aproveitar as realeiras, porque o sistema tem que ficar muito bem feito, muito bem engaiolada, para que elas não fujam. Então vamos puxar aqui. No caso, vamos tirar esse aqui. Tem que ser rápido porque tá vindo chuva. Olha só, essa aqui ó, conseguiu fugir. Já essa aqui ó, não conseguiu fugir. Aliás, ó, essa aqui ó, nem nasceu ainda. Então o que é que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou estar pegando a realeira, né? E aí a gente já pode aproveitar ela. Vamos esperar ela nascer não, porque a gente não sabe, né, quantos dias ainda vai demorar. E aí no caso a gente faz a introdução da realeira. Na hora de retirar a gente tem que ter muito cuidado. O ideal é que você tenha um canivetezinho bem amolado para fazer isso. Aqui, gente, ela não nasceu ainda.
porque eu sempre trabalho com uma margemzinha. E provavelmente ela nasce hoje ainda. Talvez até já tenha começado a roer a cera. Então vamos fechar o enxame. Vamos tirar essa daqui. Porque essas aqui conseguiram escapar. E aqui está, né, ó, nossa realeira. Uma tinha escapado, essa aqui ainda não tinha nascido. Fazer esse processo aqui, gente, você tem que ser muito preciso no dia que ela nasce. Porque caso contrário, pode ser que ela consiga escapar, porque a cera é muito fácil das abelhas roerem. Mas nesse caso aqui, eu vou aproveitar para me recuperar uma colmeia que já está há um bom tempo que eu venho pelejando, aguardando para ver se ela desenvolve. E se a gente encontrar aqui a rainha nesse enxame, a gente vai substituir. Então vamos aqui recolher ela. Quando acabar eu vou fazer a limpeza, colocar no protetor e aí a gente faz o aproveitamento. Olha só. Então pronto, revisão concluída. Se eu tivesse recortado ela e aproveitado no dia que a gente engaiolou, talvez tivesse sido um pouco melhor, mas toda a experiência é válida. Sempre que eu faço esse processo aqui, gente, no máximo eu consigo aproveitar 50%, porque a gente tenta fazer essa revisão para coincidir no dia que ela nasce. Essa aqui, se ela tivesse já nascido, eu já teria conseguido aproveitar ela. Mas não foi o caso, ela não nasceu. Então eu vou fazer a introdução dela desse jeito aqui. Que é a forma que eu mais gosto, que é a forma que geralmente funciona melhor. Então, vamos lá. Bom, gente, estamos na colmeia, onde a gente vai introduzir essa realeira. Colmeiazinha que a gente já vem pelejando com ela há um bom tempo e ela não melhora. Então, é hora da gente fazer a substituição da rainha. Aqui a missão é limpar essa realeira, colocar aqui dentro, ó, protetorzinho. Pode ser utilizado um de ferro, um caseirozinho? Pode, eu usei por muito tempo e ainda uso. Sempre que necessário eu uso. Mas isso aqui ajuda, né? Porque já é pronto, cabe bem certinho, não tem perigo de você errar. Alguns, principalmente quando é de produção de rainha, faz a introdução sem o protetor. Eu prefiro usar o protetor, confesso, a não ser que seja de produção de rainha, porque aqui em cima fica uma proteção melhor, não tem perigo delas roerem por cima. Por baixo elas não roem pela ponta, e aí nesse caso aqui, como fica limpo, dessa forma aqui não fica muito bem limpo, eu prefiro utilizar o protetor de realeira. E aí, né, aqui o mais difícil é essa limpezazinha sem danificar. Mas se você conseguir fazer isso, é só introduzir no protetor como acabei de fazer aqui, ó. Coube perfeitamente bem. Só até colocar esse pedaço aqui de volta, talvez nem precisasse ter tirado. Porque aí, caso elas tenham acesso aqui, a gente vai tentar colocar de uma forma que elas não tenham acesso por cima, que se elas tiverem de roer por cima, por baixo elas não roem, porque agora, já que isso aqui está pronto, o próximo passo é encontrar a rainha dessa colmeia e capturar ela, orfanar e fazer a introdução da realeira. Então a gente vai deixar ela aqui em um local que a gente possa pegar ela
e vamos encontrar a abelha rainha dessa colmeia. Eu gosto de pegar a abelha rainha sem luvas, mas eu vou colocar aqui as luvas, porque na época dessa os enxames estão um pouco mais agressivos. Se for o caso, a gente tira a luva só para pegar ela. Essa é uma colmeia, gente, que eu já estou tentando melhorar ela há um bom tempo. Já fiz alguns procedimentos aqui, mas a colmeia não melhora. Então, quando isso acontece, só resta uma coisa: trocar a rainha. Só que para fazer isso a gente tem que ter uma princesa, uma outra rainha fecundada, ou mesmo uma realeira, que é o caso aqui. Então vamos ver aqui o que é que a gente pode fazer. Vamos ver se a gente consegue encontrar, né? Geralmente não é difícil nesse tipo de enxame. O enxamezinho que ficou para trás. Como elas mesmo não trocaram a rainha, a gente tenta encontrar ela aqui para fazer essa troca. É nesses quadros que a gente tem que olhar com atenção, porque a chance da rainha estar neles é bem maior. Esse enxame, gente, é engraçado porque ele nunca ficou muito fraco, mas também nunca melhorou, nunca aumentou o volume de abelha. Então é hora da gente substituir a rainha, porque com certeza ela está fraca. Apesar de ter uma postura aqui que é bem considerável, mas o enxame não passa disso aqui. Já está um bom tempo, que é só isso e não melhor. Então vamos encontrar aqui ela. Olha só, recém-nascida, ainda não foi nem limpa. Bora, minha filha, apareça. Tem alguns ovinhos, pode ser que ela esteja por aqui. Até o momento não vi. Pode ser que ela tenha voltado. Um pouco mais de fumaça e vamos passar o quadro novamente com esse objetivo. Olhar com muita atenção. Aqui era para estar marcada, mas pode ser que já tenha saído a marcação, que faz tempo. E aí não tem mistério, tem que passar um por um até encontrar. Até que tem um volume bom de abelhas, mas o enxame não desenvolve. Vamos ver se ela não está na lateral. Fumaça e outra passagem. Às vezes elas gostam de estar onde elas estão juntas. Vamos lá de novo.
vai olhar aqui até encontrar ela. Não tá nesse. Próximo. Não está nesse. Vamos pro próximo. Sempre gosto de olhar o quadro depois que eu puxo, porque se ela tiver, fica mais fácil. Não está, então vamos ver se não veio aqui. Está, vamos ver se está nesse. Também não está. Vamos pro próximo. E a missão aqui é assim mesmo. Não tem muito o que fazer não. Vamos ver se ela não está aqui, já na nossa mão. Bastante zangão, mas a rainha aqui é bom, nada. Bem difícil de encontrar, mas a gente tenta, né? Começar a chacoalhar os do quadro também, pode ser que ela esteja um pouco movimento e aí você não consegue. Troca, né? Vamos continuar. A rainha tá difícil.
Olha só, gente, eu morrendo de caçar a abelha rainha ali e ela não estava lá. E aí, ó, prestando atenção, onde é que ela estava? Na tampa, gente, olha só, desfilando aí na tampa, ó. Por isso que às vezes é sempre bom dar uma atençãozinha para a tampa, ó. Ela estava na tampa. Eu ia muito achar ela lá dentro, ó, e marcada. Então vamos pegar aqui ela, tirar a luva, né, que elas já estão calmas. Pronto, né? Rainha capturada. Agora a gente tem que prender ela. Vamos prender ela aqui. Pronto, né, gente? A abelha rainha está aqui. Essa brincadeira eu levei 3 na mão aqui para colocar ela aqui dentro, porque tive que tirar a luva para pegar. Mas o enxame já está calmo, controlado. E a gente vai agora fazer a introdução da realeira. No caso, ó, eu sempre gosto de colocar em um cantozinho assim, para ela ficar protegida pela lateral, viu só? Ó, aqui está a rainha, ó, elas já estão cercando ela. E aqui a realeira. É para ela nascer hoje. Então vamos colocar numa posição que ela fique protegida, né? Então vamos colocar aqui. Aqui, gente, o ideal seria eu fazer uma revisão daqui a alguns dias. Porque pode ser que elas eliminem isso aqui, elas considerem que não é viável. E se elas fizerem isso, elas vão puxar realeiras a partir de ovo que tem aqui. Ela ficou bem aqui, está protegida pela lateral do quadro. Agora a gente fecha o enxame. E essa rainha aqui eu poderia até utilizar em outro enxame, porque ela manteve o volume de abelha, só não respondeu tanto quanto a gente gostaria, mas o mais provável é que eu vá dar aqui um descarte para ela. Então, gente, revisão concluída. Próximo passo aqui é continuar acompanhando, porque com 35 dias a gente tem que fazer uma revisão para ver se de fato tem postura, para ver se ela não está zanganeira. Estou de volta na colmeia que quero fazer uma divisão sucessiva. Isso só vai ser possível se tiver mais de um quadro com mais de uma realeira ou vários quadros com pelo menos uma realeira. E aí eu teria a opção também de desdrobar, mas aqui eu quero mostrar para vocês como vocês podem fazer a divisão sucessiva. Qual a diferença? Nesse caso aqui você trabalha só com enxame em filho. Quando você faz o desdobramento, você vai aproveitar pelo menos campeiras de outros enxames, mas você também pode aproveitar alimento, pode aproveitar crias, vai depender da sua criatividade. E essa revisão aqui eu estou fazendo com 7 dias, a tendência é que quase todas estejam fechadas, se não todas. E no caso eu já poderia fazer hoje mesmo essa divisão sucessiva, só que para isso eu teria que estar aqui com o material pronto e também teria que ser possível. Como eu não sei a condição da colmeia, pode ser que dê certo, pode ser que não dê, vai depender da puxada de realeiras. Eu prefiro deixar isso para fazer ou ainda hoje à tarde, que eu estou fazendo esse processo pela manhã, ou fazer esse processo só amanhã pela manhã. E caso seja vários enxames, que essa é a ideia, imitar uma enxaminação, eu posso formar vários enxames. Então, se tiver, por exemplo, pelo menos 3 quadros com 2 realeiras, eu posso fazer uma hoje, uma amanhã de manhã e uma de tarde. Ou fazer uma agora, uma de tarde, uma amanhã de manhã. Ou seja,
é bem dinâmico. Você tem que entender o processo, as fases, mas fora isso é a dinâmica. Segue a dinâmica do seu tempo e do material que você tem à disposição. Por isso hoje eu só abro, vejo se é possível, quantas, e aí prepara as caixas, o material, e hoje à tarde, ou amanhã de manhã, ou amanhã de manhã e à tarde seguinte, eu vou fazendo, no caso, essas divisões sucessivas. E por que que é importante e você não pode fazer isso tudo no mesmo dia? Desdobrar até pode, tá? Mas no caso de uma divisão sucessiva você não pode, porque você quer dar tempo para as campeiras retornarem para esse local aqui. Isso, o mínimo necessário vai ficar na outra colmeia. É por isso que você precisa de um tempinho de 12 a até 24 horas para acontecer esse jogo de campeiras. Mas agora eu vou só abrir aqui a colmeia, fazer essa revisão e, claro, avaliar a possibilidade de estar fazendo ou não a divisão sucessiva. Tinha colocado fumaça aqui com bastante antecedência. Esse enxame, por natureza, já é um pouco agressivo. E a condição aqui também faz com que ele fique mais agressivo ainda. Logo, tudo tem que ser feito com cuidado, com antecedência. Aqui eu tinha feito o tratamento do ácaro. Aproveitei para falar um pouco sobre a utilização de outros produtos que recomendam. No caso, a babosa, que eu não recomendo, nunca vi resultado. E aqui foi utilizado só o limão mesmo. Costuma ser muito eficiente. Ó, como fica muitas campeiras, ó, elas puxam mesmo, tá? A cera. Primeiro quadro. Não é bom estar chacoalhando o quadro com realeiras, mas aqui eu preciso saber, né? Então esse aqui não tem nada. Vou pro segundo. Dá uma chacoalhadazinha aqui de leve. Esse aqui, ó, já tem duas desse lado e uma desse. Então aqui, ó, já dá para fazer um enxame com essa daqui. Próximo. Olha só, uma fechada e uma aberta com larva dentro. Então aqui, ó, eu já consigo fazer outro. Então aqui eu já consigo fazer pelo menos 2. E agora eu vou bordar a lateral. E olha só, mais 2 aqui. Então aqui, ó, já consigo fazer 3. E esse aqui, ó, não tem nada. Eu tenho uma caixa ali que ficou aqui desocupada. Olha só, disse que não tinha nada. Mas tem uma aqui, ó. E por sinal, muito bonita. Ó, grande. Vou só reorganizar aqui.
reavaliar os primeiros quadros aqui. Os 4 primeiros quadros aqui, ó, tem realeiras. Vou só ver melhor esses aqui se não tem, porque só tem um com uma. Mas se tem 4, eu vou fazer todos os 4. Nem que o último seja só um desdobramento. E claro, vou estar mostrando aqui para vocês. Olha só, tinha uma caixa ali do lado. Eu vou mostrar aqui para você como fazer já a primeira parte. Eu não ia fazer isso hoje, mas tenho essa caixa aqui desocupada. Vai dar para formar 4 enxames com esse aqui. Logo eu vou começar logo hoje, porque senão eu vou dar muitas viagens aqui. E aqui no caso eu não quero dar tantas viagens assim. Então o primeiro passo, ó, eu vou transferir todos os quadros, exceto um dos que tem realeiras, vão ficar aqui, vai ficar aqui protegido com um quadro de cera. E ele é o que sai, porque a tendência é que as campeiras retornem para cá, todas essas abelhas aqui já são campeiras, e aqui vai ficar só o mínimo necessário para elas dar continuidade. E aí amanhã eu já posso fazer mais outra vez. Então aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Vou começar a retirar esses quadros aqui, ó. Vou colocar aqui na colmeia que tá aqui embaixo. Essa cera eu vou usar. Amanhã eu já tenho que trazer mais. Isso aqui é o primeiro quadro que tem realeiras. Segundo quadro com realeiras, ó. Aqui uma aberta, uma fechada. Aqui mais um outro quadro que tem realeiras. Também vai ficar aqui. E aqui, ó, ficou só um quadro. Inclusive não é bom, tá? Se tivesse mais outro quadro com uma realeira, ficaria aqui com 2. Mas como é uma realeira grande, muito bonita, com certeza uma das primeiras que foi puxada, olha só o tamanho, vai ficar ela mesmo. E aqui eu vou proteger com lâminas de cera. Só ajeitar aqui o outro enxame. E esse enxame aqui eu já posso fechar e tirar ele daqui. Ele vai ficar dentro do mesmo apiário, tá? Porque assim volta muitas campeiras. Eu quero que isso aconteça, porque eu quero dar continuidade no processo. Então ele vai sair daqui, vai para a próxima. Não tenha medo, tá, de fazer esse tipo de divisão, porque como fica uma rainha nova, são enxames explosivos, que crescem rápido, que desenvolvem rápido. Lembrando, esse é o tipo de divisão que obrigatoriamente é bom que seja feito bem no início. Olha só, coloquei aqui o enxame aqui. A tendência é que as campeiras voltem novamente todas para cá. Lá vai ficar só o mínimo necessário. E eu posso repetir o processo aqui amanhã, de manhã, amanhã de tarde ou no dia seguinte.
mais 3 vezes fazer esse processo e repetindo. Aqui eu já posso fechar. Abelha um pouco agressivo, mas é normal. O processo de divisão é assim mesmo. Ver que ficou tudo certinho, né? Tudo certinho. Amanhã esse enxame está super populoso novamente. Só uma coisinha muito importante. Esse tipo de divisão, obrigatoriamente, você tem que fazer quando já tiver abrigo florada e o enxame estiver de preferência 100% completo. No mínimo 80% a 70% completo, mas se você deixar ele 100% completinho, todas as lâminas puxadas para iniciar o processo, melhor ainda. Logo, amanhã vou dar continuidade ao processo, mostrar para você. No caso, vai ser vou formar amanhã mais pelo menos 2 enxames, repetindo esse processo que foi mostrado aqui. E se eu quiser finalizar, eu posso, com pelo menos um quadro, fazer o desdobramento. Eu também posso deixar para fazer depois da manhã, para não ficar estressando muito. No entanto, como as realeiras estão fechadas, e é por isso que eu recomendo fazer a partir de 7, 8 dias, não tem tanto problema, desde que você não fique chacoalhando os quadros. Como eu já sei quais são os quadros que tem realeira, é só repetir o processo mais 3 vezes aqui no caso, até você formar todos os enxames. Logo, amanhã estaremos aqui de volta. Então, até amanhã. Bom dia pessoal, estou de volta na colmeia e daqui vou tirar vários enxames. Novamente, o enxame está bastante agressivo, é normal. E aqui tinha 4 quadros com realeiras. Ontem aproveitei e fiz logo um enxame. No caso aqui eu estou fazendo divisão sucessiva. Hoje faço mais uma e podemos finalizar a divisão, pelo menos essa etapa, que é a formação dos enxames com realeiras. Agora eu vou abrir a colmeia. Dessa vez quem vai ficar aqui é o núcleo, então só posso pegar 4 quadros. No caso eu vou pegar os 2 quadros com realeiras e os outros 2 com o que tiver. Então vamos agilizar aqui o processo. O enxame está incomodando bastante. Olha só como ainda tem muitas abelhas. Gostaria até que tivesse mais. Mas já que estão com essa agressividade toda, porque estão dando conta. Vou tirar essa lâmina de cera, vou deixar ela aqui. E eu acredito que esses quadros aqui, esses 2 aqui, eram os que ficaram com realeiras. Olha só aqui as realeiras. Tem no cantinho aqui 2. Aqui eu acho que tem 3. Então esse aqui vai ficar aqui, porque vai ser um dos que
para essa lâmina de cera aqui. Então aqui ó, outro quadro com realeiras, porque amanhã eu venho fazer mais outra vez, né, o processo. Então aqui tem duas, ó. Tem uma aqui e outra bem aqui. Então, e aqui ó, tem que ficar mais uma, né, que vai sair. Vai ficar mais um quadro com realeiras. Então aqui eu já tô vendo uma aqui bem no canto, ó, grande. E aqui é para ter mais. E a outra bem aqui, ó, no canto grande, né. Ainda bem que não caiu, né, porque não é legal sair com realeiras. Então tem duas também. Esse aqui vai ficar. E aqui eu vou colocar mais esse quadro aqui. E esse enxame aqui vai ficar com essa lâmina de cera. Eu vou até tirar daqui, porque não tem necessidade. Depois o ideal é que eu transfira esse enxame que está nessa caixa para o núcleo, tá? Então aqui nós já podemos fechar. Lembrando, sempre o que vai sair é o que vai perder campeiras, ela vai voltar para cá, só vai ficar o mínimo necessário aqui. Esse aqui vai ficar aqui, né? No caso, o núcleo. E amanhã eu repito novamente o processo nesse núcleo aqui. Então, amanhã repetimos o processo. Estou de volta, hoje com 9 dias, vim fazer a última divisão sucessiva dessa divisão aqui. E aqui aproveitar para você, ó, mostrar aí, ó, a quantidade ainda de abelha na cara da colmeia. Se você tiver o cuidado de inverter e deixar sempre dentro do mesmo apiário, não tem como ficar muito fraco, principalmente se você já iniciar com enxame bem forte. E aqui praticamente eu vou povoar um apiário só com uma divisão, para você ver como divisão sucessiva é muito boa. Claro que nessa situação aqui já está no meio do período chuvoso, eu talvez não consiga produzir com esses enxames, mas se eu tivesse feito bem no início, com certeza eu iria produzir com todos eles. Olha só a quantidade de abelha ainda. Enxamezinho bastante agressivo. Abrir todo dia irrita bastante. Mas agora ele vai poder seguir sozinho. Abrir aqui, né? E aqui, ó, vou mostrar pra você que ainda tem dois quadros com realeira, que são os dois últimos cantos, que vai ficar aqui e o que eu vou levar para outro canto. Tá vendo aqui, ó, duas realeiras? Tá vendo aqui no canto, ó, duas realeiras? Vou fazer um enxame aqui. Posso até já colocar ele aqui, ó, no meio. Essa cera eu vou dar para esse aqui, ó, que ele ainda vai ficar com muita abelha ainda. Não, no caso essa cera tem que ficar nesse mesmo, porque esse aqui é o que vai ficar aqui. E aqui, ó, vou mostrar pra você, esse quadro aqui ainda tem realeira, ó. Um aqui no canto. Olha só, um aqui, pequenininha. Outra, e aqui. E aqui não tem mais.
só mais uma vez reforçar para vocês o quanto a divisão sucessiva ela é eficiente. Vocês vão poder ver isso melhor quando eu for fazer a revisão para verificar se tem ou não rainha fazendo postura. Agora eu vou inverter, lembrando que estão ficando dentro do mesmo aparato, a canteira voltar o máximo mesmo, ficar poucas. E esse fica aqui de novo. Eu vim ajeitar esses cavaletes. E só. Então aqui eu posso dizer que essa etapa foi finalizada. E a próxima vez aqui que vou estar fazendo é revisando essas colmeias. No caso, 4 colmeias que foram feitas aqui. Vou estar revisando e mostrando para você. Então, era isso aí. Até a próxima etapa.